Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração neste dia lindo chamado hoje, mais um dia que o Senhor nos deu para nós estarmos aqui juntos e meditarmos nas Escrituras. Hoje, gente, tem muita coisa para falar. E assim, conforme a gente vai cavando, o Senhor vai nos entregando e a gente vai ficando assim, as pessoas ao nosso redor, elas pensam que a gente tá ficando louca. Às vezes a gente mesmo pensa que a gente tá ficando doido. Porque gente, é profundo demais. Mas como é bom estar nesse lugar de descobertas. Como é bom quando o Senhor nos revela coisas que antes a gente não via e agora Ele nos salta aos olhos. Tudo isso não para que a gente se glorie, mas para que a gente aprenda esses princípios, para a gente poder viver, para a gente poder glorificar Deus com a nossa vida. Paz do Senhor Jesus, minha amiga Andréia já entrou. E minha mãe também, Creonice. Amo vocês, viu? Obrigado por estarem aqui. Gente, tem tanta coisa para falar hoje. Meu Deus, tava ali meditando, eu até atrasei um pouquinho, peço perdão. Meditando e me preparando para falar umas coisas aqui. E eu creio que vai ser muito edificante. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, sem ti nada podemos fazer. Sem ti nada podemos fazer. Tu podes todas as coisas. É o Senhor quem fala, é o Senhor quem transforma, é teu Espírito que convence. Que não seja só mais uma live, que não seja, Senhor, o conhecimento humano, mas que seja o poder de Deus, transformador, de mente, de alma, de espírito. Senhor, pode todas as coisas, que seja a tua palavra como uma espada afiada nesta tarde, Senhor. E a todos aqueles que ouvirem essa live, que o Senhor fizer soprar, que possam ser edificados para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Shalom, Raquel, minha querida, Dona Piedade também já entraram. Deus abençoe vocês. Então, ontem eu falei um pouquinho sobre o templo e eu falei que eu iria trazer para a nossa vida. Eu vou falar rapidamente sobre isso, só porque a Bíblia diz que a gente tem que falar, que as nossas palavras têm que ser sim, sim, não, não, né? E ontem eu falei que hoje eu ia falar, então vou falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, comecei a ouvir um livro, entrei no aplicativo de audiobook, tô animadíssima, porque eu amo ler, ouvir livros enquanto eu faço outras coisas de dona de casa. E eu comecei a ouvir o livro Cuidado do Corpo, do Luciano Subirá. E ele começou a falar sobre essas repartições do templo, confirmando tudo aquilo que eu tinha colocado no meu coração de trazer hoje. Então, só pra gente poder falar um pouquinho sobre o templo, gente, o templo, assim como o tabernáculo, né? Quando Deus entregou as medidas, tudo ali para Moisés, Deus entregou tudo para um tabernáculo, mas depois tudo isso foi passado para o templo, né? Salomão, tudo aquilo que estava na lei, né? Salomão procurou guardar quando ele foi construir esse templo em homenagem ao Senhor, em culto e adoração unicamente a Yahvé, que foi infelizmente que ele pecou no final da vida dele, né? Tirou a adoração exclusiva, que era o propósito vital do início do reinado dele, e acabou adorando outros ídolos, mas nós vamos falar sobre isso. É uma história, gente, que eu nunca engoli. Lembrem que minha mãe, que está aqui nessa live, para honra e glória de Deus e também para honrá-la, minha mãe me criou dentro da igreja. Então eu sempre fui assim, de ir na escola bíblica, de ouvir das histórias. Então eu sempre ouvi falar da sabedoria de Salomão. Só depois que eu cresci e amadureci na fé, que eu fui descobrir o final da vida desse homem. E foi muito triste para mim. Foi assim, eu fiquei assim, oi? Como que a gente ora por sabedoria, Deus nos dá sabedoria e a gente acaba sendo tolo, né? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tem muita coisa espiritual para falar aqui, coisa pesada, e eu espero que o Espírito Santo me capacite. Eu oro para que ele me capacite. Mas falando sobre o templo ele tinha duas repartições, né? Que é a parte externa e a parte interna. Na parte interna tinha outras duas repartições. O templo era formado pelo átrio, que é a parte externa, e dentro, no interior do templo, tinha duas partes, que eram o santo lugar e o santo dos santos, que pode ser chamado de lugar santíssimo também. O santo lugar e ou lugar santo, e o santo dos santos, ou santíssimo. Quais são as diferenças? No átrio eram realizados sacrifícios. Qualquer judeu podia entrar. Até mulher poderia entrar no átrio. Nós vamos ver lá no tabernáculo, por exemplo, que a mãe de Samuel, a Ana, estava ali no átrio orando, quando Eli viu ela ali e tudo mais. Então, naquela parte do templo, até estrangeiros poderiam entrar. Foi exatamente no átrio que Jesus chegou virando mesa, com chicote, bravo, nervoso, porque estava tendo corrupção ali, em comércio corrupto, tinha muita coisa ali que os cambistas faziam de maneira ilegal, e enfim, Jesus chegou no átrio virando mesa.
E é uma coisa que a gente tem que aprender, é um princípio prático. Jesus é o homem mais pacífico, porque ele é o Deus encarnado, ele é misericórdia viva de Deus na terra. Mas tem hora que a gente tem que virar mesas. A gente não pode usar de argumento assim, vamos manter tudo em paz. Não, gente, tem hora que a gente vai ter que virar umas mesas, vir com chicote, porque ser pacífico não significa que nós vamos ser... trazer paz não significa que nós vamos ser passivos com relação a algumas coisas. Vai ter hora que a gente vai ter que dar a nossa cara a tapa e vai ter que lutar contra o pecado, né? Então no átrio era acontecido ali os sacrifícios, porque tinha ali, nós falamos sobre tudo que era de bronze era do átrio, né? Lembra que Salomão gastou muito bronze ali no átrio? Fez aquela bacia enorme que cabia mais de 40 mil litros de água para os sacerdotes se lavarem. Tinha o altar ali do holocausto para ocorrer o sacrifício, tudo de bronze. Isso é a parte externa, mas quando a gente entra na parte interna, já tem uma parte que já não é qualquer um que entra mais. Tem uma parte interna que é o lugar santo, que quem poderia entrar eram só os levitas, só os sacerdotes, que tinham ali rituais no culto ao Senhor que tinham que acontecer todos os dias. Então, no santo lugar tinha a mesa da proposição, ali ficava o pão da presença, tinha o altar do incenso, de frente para a porta do Santo dos Santos, e tinha também, escrevi aqui para não esquecer, tinha o candelabro, tinha esquecido o candelabro de ouro também, né? E aí entra-se para o Santo dos Santos, do lugar santíssimo, do santo lugar para o Santo dos Santos, tinha uma cortina, um véu, que eu não aguento, gente, eu já tenho que falar, que foi rasgado quando Jesus morreu naquela cruz, quando ele gritou, tetelestai, está consumado, essa cortina se rasgou de cima para baixo, ou seja, do céu para a terra, para que nós tivéssemos acesso a esse lugar santíssimo. Mas então vamos entender, e o que tinha no lugar santíssimo, no Santo dos Santos? Tinha a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, que representava a presença gloriosa do Senhor. Então quando a gente pega o templo, que é a nova construção do tabernáculo, né, de Moisés, a gente vai entender que nós somos o templo. E assim como essas divisões do templo, tem também na nossa vida. Eu não vou entrar muito nisso, porque só isso aqui, daria pra gente pegar um estudo de 20 mil horas. Vocês sabem como é que são as coisas bíblicas, né? Deus, ele é uma fonte inesgotável. Mas só pra gente ter um entendimento básico para hoje. Nós somos o templo. E tem a parte externa. Qual que é a parte externa, que é o átrio? É o nosso corpo. Nós somos um ser tricotômico, formados por corpo, alma e espírito. Assim como o templo, 3 repartições. O corpo é a parte externa. E na parte externa, gente, todo mundo tem contato. A gente tem contato com todo mundo, não é verdade? Eu vou na rua, eu vou no centro e eu vejo muitas pessoas, eu tenho contato com muitas pessoas, eu cumprimento muitas pessoas. Essa é a parte externa. Todo mundo tem acesso, todo mundo vai me ver. E essa é a parte do sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Romanos 12, Paulo falou sobre isso. Então, o nosso corpo é o sacrifício vivo, ambulante. Senhor, meu corpo é teu, eu sou teu templo. Aonde eu vou, a presença me acompanha. É aonde acontece esse sacrifício. Por quê? Porque nós não somos guiados por nossos hormônios, por nossos desejos carnais. Nós temos um Senhor. Nos rendemos ao senhorio de Cristo. Nós não fazemos o que o nosso corpo quer, mas aquilo que o nosso Deus nos ordena. Como que nós sabemos o que nosso Deus nos ordena? Porque nós somos um ser que temos também uma alma e um espírito. Isso está por dentro. Aquilo que está por dentro, gente, já não pode ser mais qualquer um que pode entrar. Não é qualquer um que tem acesso mais. Não é qualquer um que tem acesso à minha alma. O que é a minha alma, que seria o lugar santo? São os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas motivações. Isso é a minha alma, é o que eu sinto. A Bíblia diz que esse é o objetivo da nossa vida, o final da nossa corrida é o que? A salvação da vossa alma. Porque quando a gente morrer, o nosso corpo vai para a terra e vai ser deteriorado até a ressurreição nos últimos dias, se nós estivermos com Cristo, óbvio. Do contrário, nós vamos ser lançados no lago de fogo e enxofre ali, que Jesus fala muito sobre isso, que é a morte eterna. Tá, nosso corpo. Quando a gente morre, o nosso corpo vai para debaixo da terra, se a gente não for arrebatado, que eu espero que seja, mas enfim. Do contrário, deixa eu voltar. Nosso corpo vai ser
ou não. Então nós temos que entender que a nossa alma é um lugar que de sentimentos nós precisamos cuidar, gente. Nós temos a mania, vindo de uma política antiga, de espiritualizar tudo, no sentido de que eu não posso procurar um psicólogo, eu não posso procurar ajuda nos meus sentimentos, eu não posso, porque vai ser contra a Bíblia. Se eu fizer isso, eu vou estar desagradando a Deus. E Deus está falando, olha, seu corpo, assim como você vai para o médico quando você está precisando de uma ajuda no corpo, você também procura alguém para te ajudar com a sua alma, com os seus sentimentos. Muitas das vezes, nós não conseguimos detectar qual que é o gatilho. Eu falo por mim que o Espírito Santo tem me ensinado muito, mas se eu encontrar uma psicóloga cristã cheia do Espírito Santo, meu Deus, é o meu sonho poder ter essa oportunidade. Eu só não vou hoje num psicólogo porque eu vejo que o Espírito Santo tem me ajudado. Não é, por exemplo, eu não vou no médico sem precisar também. Não sinto que preciso assim urgentemente e não conheço nenhum psicólogo cristã que me ajudaria. Por quê? Sentar com um psicólogo que vai me falar de Freud, de coisas que não são bíblicas, para a minha situação hoje, eu acho que é desnecessário. Mas tem muitas vezes pessoas que estão passando por problemas assim terríveis e estão achando que só espiritualizando vão conseguir. E Deus está falando, do jeito que você cuida do corpo, você tem que cuidar da sua alma. Amém? A nossa alma, que é representada pelo lugar santo, ela tinha o que lá? Tinha no lugar santo. Agora, preste atenção. Do lado de fora, tudo era bronze. Mas do lado de dentro, tudo era ouro. Do lado de fora tinha bacia de bronze, tinha um altar de bronze, o altar do holocausto. Mas do lado de dentro agora já é ouro. A gente tem um candelabro. O candelabro é o que, gente? É a presença do Espírito Santo. O candelabro vai representar o Espírito Santo. Nós temos o altar do incenso, de frente para a porta ali para o Santo dos Santos. E a gente tem a mesa da proposição, dos pães da proposição, que significa o pão da presença. A gente, lá nesse altar, gente, não podia, esse altar não poderia se apagar. Todos os dias o sacerdote tinha que ir lá e reacender a chama. Então nós precisamos entender que para cuidar da nossa alma, a gente tem que alimentar a nossa alma com as coisas do Espírito. O que nós temos alimentado a nossa alma? Falamos muito sobre cuidar do corpo, né? Tô lendo esse livro e tô assim, encantada com o tanto que a Bíblia fala sobre como nós devemos cuidar do corpo. Encantada. É maravilhoso. Quem puder ouvir ou ver, é maravilhoso. Prestem atenção, nós temos que cuidar do átrio, porque se o corpo morrer, como que nós vamos propagar a palavra de Deus? Como nós vamos viver o plano de Deus? Nós temos que cuidar. Não é o principal, é bronze, lembra? Do lado de fora é tudo bronze. Tem pessoas que o lado de fora é o que mais importa. Mudou o princípio. Coloca ouro do lado de fora e bronze para dentro. Mas não. O mais importante, nós temos que cuidar do corpo, mas o mais importante é cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Como que a gente alimenta a nossa alma? Com o pão da presença, com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, que é representado ali pelo candelabro, com o altar do sacrifício, que é todos os dias que nós temos que buscar. O que, gente? É a palavra de Deus, é a oração, é o jejum, não é verdade, missionária? Nós temos que buscar diariamente cuidar da nossa alma, estando ela na presença de Deus. Tudo isso, se tiver acontecido uma coisa, gente, o novo nascimento. Por quê? As pessoas que não estão em Cristo, elas também são um ser tripartido, mas a presença não está no lugar santo, no Santo dos Santos. Ela tem um corpo, ela tem uma alma que está deteriorada, ela que está morrendo, porque ninguém consegue uma vida plena sem a presença do Todo-Poderoso. E ela tem também o Santo dos Santos, mas o Espírito Santo não está lá. Porque a Bíblia diz que nós só recebemos o Espírito Santo quando nós recebemos o sacrifício de Cristo. Nós cremos que Ele é o sumo sacerdote da nossa alma. Nós recebemos e aceitamos esse sacrifício. Que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10 que Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos abriu um novo e vivo caminho, que nos dá acesso ao Santo dos Santos. E agora nós podemos achegar ao Santo dos Santos com confiança. Então só tem o Espírito Santo ali no Santo dos Santos quem recebeu o sacrifício de Jesus, né? Sendo obediente à palavra. Exatamente, Raquel, isso mesmo. Não apenas leitores, não apenas ouvintes, mas praticantes, pessoas que obedecem ao senhorio de Cristo. Então, gente, por que eu estou falando tudo isso? Nós somos o templo, temos que cuidar do corpo, mas também temos que cuidar da nossa alma e, acima de tudo, não apagar a chama do Espírito. Não esquecermos que o Espírito Santo habita dentro de nós. E acima de tudo que nós temos um acesso à presença. Muitas das vezes a gente negligencia isso.
Nós queremos as bênçãos de Deus e esquecemos que o Deus da bênção é melhor do que as bênçãos de Deus. O Deus das bênçãos, a presença dele, que ele dá acesso a todos por meio de Cristo Jesus. E muitas vezes a gente só quer que ele nos abençoe, que ele nos dê a vida que a gente espera, que ele nos dê as coisas dessa vida que são passageiras. Então que nós não negligenciamos o mais importante, que é o lugar santíssimo ou o santo dos santos, né? Amém? Falei sobre o templo, que eu prometi que eu falaria ontem. Gastei um tempão falando sobre isso, mas tá bom. Deixa eu falar uma coisa com vocês, gente. A leitura de hoje, ela é uma leitura muito difícil de falar aquilo que eu vou falar aqui. Se for além daquilo que você entende, que se você, eu não sei o que você vai achar. No mais, ore para que Deus te ajude a reter o que é bom. O que você achar que não é bom, você exclui. Mas eu vou falar de coisas aqui profundas, porque eu quero ser obediente ao que Deus colocou no meu coração. É profundo, é espiritual. Só a Bíblia diz que os espirituais vão discernir e carnais não irão discernir. Então, se você achar que foi demais, você ore e peça a Deus para te ajudar a entender. Ou você não me julga, não. Você só ora por mim, pela minha vida. Quem leu a leitura de hoje, está com a Bíblia aberta, abre aí comigo em 1 Reis 10, capítulo 14. Eu fiquei espantada quando eu descobri isso, porque a gente lê a Bíblia às vezes correndo e não presta atenção. Minha mãe disse, como Paulo disse, a sua graça me basta. É isso. É em meias aflições, em meias dores, em meias dificuldades. A graça dele nos basta, porque a presença dele habita dentro de nós. E um dia Deus vai ser tudo em todos, meu Deus. Gente, capítulo 10, versículo 14, fala assim: a cada ano Salomão recebia quantos talentos? Quem tem a Bíblia aí que está falando talentos, me fala aqui nos comentários quantos talentos de ouro que Salomão precisava todos os anos. Vou esperar um pouquinho, que eu quero que vocês participem hoje. Vou colocar em outra versão aqui, 1 Reis, porque a minha fala 23.300 quilos de prata. A minha já traduziu para quilo já. Mas quem tiver em talentos, fala aí para mim. 10, 14. Salomão recebia tantos talentos de ouro por ano. Vou esperar um pouquinho, porque às vezes a internet, né, não facilita. Alguém achou, gente? Quantos talentos de ouro que Salomão recebia todos os anos para a sua subsistência? Enquanto isso, eu vou abrir na Bíblia aqui, vou ver se vocês acham aí. Enquanto isso, eu vou abrir na Bíblia aqui em Mateus. Eu vou ler Mateus 12. Eu vou ler o versículo 42. 1 Reis 10, 14. Quantos talentos que Salomão recebia por ano? Quem achar aí me ajuda, gente. Eu sei que às vezes vocês estão assistindo, fazendo outras coisas e tá tudo bem, porque eu também escuto e vou fazendo outras coisas também. Aí tá 23 toneladas, isso. Quando eles traduzem para quilos, aí aparece 23 mil quilos ou 23 toneladas. Deixa eu falando então, para não perder muito tempo aqui. Na tradução de talentos, que são as traduções mais antigas, fala que ele recebia 666 talentos de ouro. E nada que tá na Bíblia é por acaso, gente. Quando eu descobri isso, mãe, 666. 666 talentos de ouro. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei um pouquinho assustada. Eu falei, que isso, Deus? Porque, como eu tô dizendo, nada na Bíblia é por acaso. Deixa eu só ler com vocês um texto antes. Mateus 12, versículo 24. Desculpa, Mateus 12, 42. Jesus vai citar o que aconteceu aqui, que foi a visita da rainha de Sabá. Ele fala o seguinte: a rainha de Sabá também se levantará contra essa geração, lembrando que os mestres da lei e os fariseus chegaram para Jesus pedindo sinal. E aí Jesus falou, vocês não vão receber sinal nenhum. O sinal que vocês vão receber é o sinal do Jonas. Porque a geração de Nínive vai se levantar nos últimos dias, porque eles se arrependeram e vocês não, por causa da pregação do homem. E olha só, o filho do homem vai morrer também, pois o filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e
e a condenarão. E aí ele fala assim, ó, porque vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Jonas. Ele continua falando assim, a rainha de Sabá, nosso Senhor falando, a rainha de Sabá também se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Salomão. Então deixa eu explicar para vocês o que Deus colocou no meu coração no decorrer dos anos nessa leitura. E hoje pesquisando mais, e a gente vai cavando, e se aprofunda. Eu falei muito aqui nas lives como que o reinado de Salomão apontava para o reinado do Messias. O reinado de Cristo apontava para o Messias, apontava para Jesus. Jesus é Deus, homem, é perfeito. Deus, homem, assim, é a encarnação, é a plenitude de Deus em pessoa encarnada. É o nosso Senhor Jesus. Isso que eu li agora, Andréia, tá em Mateus 12, 42. Eu vou até escrever aqui, tá? Mateus 12, 42. E aí, gente, eu sempre estou contando aqui como que Salomão aponta para Jesus. E o reino de Salomão, um reino de prosperidade, sabedoria, de paz, apontava para o nosso mestre. Mas nunca seria, de fato, a plenitude do reino de Deus na terra. Porque o homem nunca vai conseguir alcançar a plenitude por si mesmo. Se não por Jesus, nós nunca vamos conseguir viver uma vida plena. O número 6, ele representa a tentativa do homem de chegar à perfeição. O 6 é um antes do 7. O 6 nunca vai chegar até o 7, porque ele é um incompleto. 7 é sempre a ideia de perfeição, né? Deus criou o mundo em 7 dias. Tem muitas coisas no 7. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia o número 6, vou falar todas as vezes, não para não ficar assim, como se fosse numerologia, mas muitas das vezes nós vamos ver o número 6 representando na Bíblia o número do homem. Por exemplo, o homem foi criado no 6º dia. O homem tem que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Então tudo que é do homem é 6. E aí a gente vai ver, por exemplo, Apocalipse 13, 18, quando vai falar sobre o número da besta, fala assim, ó, deixa eu ler aqui pra vocês o jeito certinho. Apocalipse 13, 8. 13, 8? 18. Fala assim, ó. Aqui há sabedoria. Meu Deus, gente. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E esse número é 666. Então o número 6, ele representa o homem. Cavando um pouco mais, eu descobri, por exemplo, como eu estou lendo nessa Bíblia mais atualizada, eles traduzem para o ouro, para o quilo a gente não consegue ver. Por exemplo, o gigante que vai se levantar ali contra os exércitos do Deus vivo é um homem que se acha forte. Ele tinha 6 côvados de altura, que dá quase 3 metros, e a lança dele pesava 600 ciclos de ferro. 6. Nabucodonosor, um homem orgulhoso, queria ser Deus, criou uma estátua de ouro. A estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Quando a gente continua lendo a Bíblia, a gente vai ver que Salomão fez 200 escudos de ouro. Cada escudo pesava 600 ciclos. Gente, vocês conseguem ver como é que é louco? Com toda a reverência que eu quero dizer isso. E também, mas é porque Deus, ele entrega. Quanto mais a gente busca, Deus vai entregando isso. E eu vou chegar a princípios práticos. Eu não quero falar aqui só de teologia, mas a gente vai entender princípios práticos. E aí a gente vai ver, por exemplo, que outra coisa que eu achei aqui, que é 600. O escudo, e quando eu tava lendo, eu vi aqui que naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata. E eu já falei aqui numa live há muito tempo, eu tô me lembrando aqui agora, sobre o Egito. O Egito simboliza o quê? O homem, a ajuda do homem. Quantas vezes Deus falou, não corram pro Egito, não desçam pro Egito. Ai, mas lá eles têm dinheiro, mas lá eles têm carros, mas lá eles têm o faraó, lá eles podem nos ajudar. Não, busquem auxílio do Senhor. Então o 6, ele simboliza a incompletude daquilo que o homem pode oferecer, daquilo que o homem é. Onde eu quero chegar? Salomão aponta para Jesus, mas ele não é o Senhor.
Ele poderia apontar pela sabedoria, pelo conhecimento, mas ele foi incompleto. O reino dele foi incompleto. A sabedoria dele foi incompleta, porque ele é um homem. E aí Jesus vai falar lá em Mateus 12, pois aqui está alguém que é maior do que Salomão. O reino de Deus nunca na terra aconteceu de forma plena, ainda, porque ainda virá. Embora cada um tivesse sua videira, cada família tivesse sua figueira, todo mundo fosse ali abastado, tá todo mundo feliz, mas não. Na terra, o homem não vai conseguir um reino pleno até que o nosso Senhor venha. Vocês estão entendendo? Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque pra mim, eu nunca entendia. Gente, como que uma pessoa tão sábia que escreveu 3.000 provérbios... Cadê? Onde que tá? 3.000 mesmo? Li ontem, gente. Escreveu 3.000 provérbios e 1.000 canções, se eu não estiver enganado. Como que uma pessoa que sabia falar de tudo, de toda espécie de planta, de animais... Como que uma pessoa dessa... Gente, eu li ontem, mas eu acho que é 3.000 mesmo, é porque a gente fala com medo de errar, né? Pelo temor. Eu li ontem e tô esquecendo aqui agora. Mas é isso. Muitos provérbios. Como que uma pessoa dessa poderia... Achei, 3.000 provérbios e 1.005 canções, tá nessa versão. Poderia, no final da sua vida, não conseguir completar a carreira. Não conseguir... Sabe, pra mim, eu não entendi. Eu falava, gente, eu fui ensinada que esse homem era sabedoria pura. E que no final da vida dele, nós vimos aqui no capítulo 10, gente, no capítulo 11, como que ele se entregou à idolatria. Como que pode isso acontecer? Nós vamos ver que Salomão, ele não foi fiel até o fim, fiel até a morte. O próprio Salomão escreveu em Eclesiastes 7:8, Eclesiastes 7:8, que é melhor o fim do que o começo. Salomão escreveu assim, ó, melhor o fim das coisas do que o começo delas. Por quê, gente? A gente pode começar bem. A gente pode começar a carreira com Cristo. Eu me lembro de Paulo falar, eu não lembro quem que foi, que começou bem, mas que se entregou aos prazeres do mundo. Se entregou. Quantas pessoas, Judas andou com o nosso Senhor durante todo o ministério dele. Mas no final, ele teve um final de tragédia, um final trágico. Porque mais importa o final da nossa vida do que o começo. Aquele ladrão que estava do lado de Jesus, que reconheceu que ele era o Salvador, que entrou no paraíso, inaugurou o paraíso com o nosso Senhor, ele teve uma vida inteira errada, mas no final da vida dele, ele fez o que era certo. Por isso que Salomão vai dizer que é melhor o fim do que o começo. Muitas pessoas começam, muitas pessoas vão, muitas pessoas que eu quero mais Jesus, eu quero. E esse é o maior temor da minha vida, que tendo começado direito, eu não consiga terminar a carreira. E eu oro e falo para mim, para a sua vida, Senhor, nos ajuda a completar essa carreira, combater o bom combate. Como Paulo foi até ali, mas acima de tudo o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus, que a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. E nós precisamos entender que Salomão agora, com esses 6 todos aqui que a gente vai ver, ele vai representar o homem que por si só nunca vai conseguir a completude. O reino não seria perfeito a não ser com Jesus sentado no trono. Salomão pode até tipificar Cristo, ele pode até apontar para Jesus, mas a não ser quando nosso Senhor se assentar no trono, o reino nunca vai ser perfeito. Porque um homem, gente, um homem, ele é só um homem. E Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que por meio de Jesus, que Ele é a palavra, por meio dele, todas as coisas foram feitas e tudo subsiste por causa dele. Ou seja, Ele criou as coisas e Ele mantém as coisas no lugar. Nós somos só o homem. Nossa vida é como um sopro. Como a flor da Eva, que hoje está lá bonitinha, verde, bonita, que coisa linda. E amanhã ela seca a flor, murcha e cai. Por que nós temos que falar isso pra gente nunca se orgulhar? Pra gente depender de Deus todos os dias da nossa vida, pra gente não correr pro Egito. O reino de Salomão aponta uma desobediência terrível, falando de Egito, que tá lá em Deuteronômio 17. Gente, percebam como que tudo que Salomão fez foi contrário àquilo que Deus mandou Moisés, falou para Moisés, diretrizes para um rei. Deuteronômio 17, 14, nós vamos ver que Deus falou assim pro povo, quando chegar... Deixa eu ler primeiro os comentários. André e minha mãe falaram, nos ajuda, Senhor, sim. Senhor, nos ajuda a terminar bem, não apenas começar bem, mas terminar bem.
Jesus é o plano perfeito, glória a Deus. Eu orei, minha mãe disse, e falei com Deus, se for para eu sair da tua presença, eu quero que o Senhor tire a minha vida. Meu Deus, é forte, gente. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Que é a salvação da nossa alma. Voltando lá no início, eu amo quando o Espírito Santo faz isso, gente. Eu não planejo e de repente a live as coisas começam a... Ai, como eu sou dependente dele. Meu Deus. E aí, gente, é a salvação da nossa alma, que é o nosso maior objetivo, né? Não são as coisas lindas que a gente pode mostrar no templo, no átrio. É como tá lá dentro. Isso é o mais importante. E se permanece, porque lembra que o altar, todos os dias tinha que acrescentar lenha? Para aquela chama nunca apagar? Assim também tem que ser na nossa vida, diária, uma vida diária. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu tenho aprendido muito, até a Viviane Martinello fala muito sobre isso. Nós somos muito ensinadas a viver o deserto. Mas muitas das vezes Deus vai nos provar, não é no deserto. Deus vai nos provar é na terra prometida. É quando nós tivermos recebido o que Ele nos deu. Se o nosso coração vai se corromper ou não. Perdão, quando Salomão era menino, ele falou: Senhor, eu sou só um menino, não sei governar esse povo com sabedoria. Então ele estava dependente, ele buscou e Deus entregou. Mas no final da vida dele, ele se rendeu aos nojentos deuses. Moloque, gente, o deus Moloque, as pessoas entregavam seus filhos como sacrifício, entregavam eles vivos ali, queimavam eles vivos, recém-nascidos, filhos, crianças, pro deus Moloque, um espírito que governa até hoje. A gente vê a pedofilia, a gente vê tanta coisa terrível acontecendo. E Salomão se rendeu ao deus Moloque, deus nojento, Astarote. Meu Deus, o Deus verdadeiro apareceu para ele 2 vezes, entregou tudo que ele pediu, ele tinha tudo que ele queria. Mas ele se rendeu no final da vida dele a esses deuses. Deixa eu falar de Deuteronômio 17, que eu já estava me perdendo aqui. Deuteronômio 17, Deus dá as diretrizes para Moisés. Fala assim: quando vocês tiverem um rei, gente, primeira coisa, ele tem que ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. Check. Glória a Deus. Depois, sua mãe tá aí, Andréia, ouvindo a palavra de Deus? É a dona Aparecida? É? Seja bem-vinda, que Jesus te abençoe, minha querida. Que bom ter você por aqui. Sua filha é uma mulher de Deus, uma amiga do céu que Deus me entregou. Meu Deus, o dia que eu tô mal, que a minha alma tá abatida, logo peço ajuda. Falo, ora por mim, me ajuda aqui, me levanta. E às vezes eu tô abatida, ela me ajuda, minha mãe também. Meu Deus, quem sou eu sem vocês? Gente, e aí vai falar sobre o rei. Como que o rei de Israel deveria se portar? Ele deveria, número 1, o rei tem que ser israelita, check. Número 2, o rei não pode ter muitos cavalos. Vocês lembram quanto que eles tinham? Salomão, nós lemos na leitura de ontem e de hoje, tinha 12.000 cavalos. Falhou. O rei não podia ter muito cavalo, por quê? Porque a força do rei não era os seus cavalos. A força do rei deveria ser sempre o Senhor dos exércitos. Ele é Jeová Sabaote, né? Ele é aquele que dava vitória para o seu povo, não a quantidade de cavalos. Salomão falhou, tinha muitos cavalos. Número 2, não pode enviar o seu povo ao Egito para comprar cavalos. Lembra que Egito é a força do homem? Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem ao Egito. Gente, Salomão tinha uma esposa egípcia. Ele não deixou a esposa dele ficar no palácio dele. Ele não deixou a esposa dele ficar em Jerusalém, porque a arca de Jerusalém estava lá, na cidade de Davi, lembra? Aí ele construiu um palácio só para a esposa dele, que era filha do faraó. Salomão fez aliança com o Egito, indo contra a diretriz do rei. Tinha muitos cavalos, tinha aliança com o Egito. Até conversando ontem com meu marido sobre isso, a gente falou assim, que com certeza ela não foi, quando ela foi ali traga para o povo de Israel, ela não se portava como uma judia, ela não se portava como uma mulher israelita, ela era egípcia, tanto que Salomão teve que construir um palácio só para ela. Então ela tinha todo o molde do Egito, estava ali naquele palácio. Próximo, Salomão errou, né? O rei não pode tomar para si muitas esposas, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. O que ele fez, gente? Ele teve 1.000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. André disse, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Glória a Deus.
Salmo 27, se eu não estiver enganada. É isso, nossa força nunca vai ser o Egito, nossa força nunca vai ser os nossos cavalos. E quando eu falo cavalos, é tudo que o homem pode ter, que nos daria qualquer vantagem física. Salmo 27, 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então, gente, além de tudo isso aqui que ele fez, que era contra as diretrizes do rei, Salomão também pecou gravemente, porque ele se entregou à idolatria. Ele se entregou à idolatria. Ele começou a adorar os deuses das suas esposas. Ele começou a levar para Israel. Deixa eu voltar aqui. Isso está no capítulo 11, né? Ele começou a levar... cadê? Astarote, Moloque, Camus, todos esses deuses estrangeiros que não eram deuses verdadeiros, são deuses com D minúsculo, criados por homem, simplesmente imagens ali de escultura que dentro dela, né, como Paulo diz, que por trás dela, vamos falar assim, há uma entidade demoníaca que opera ali. E ele começou então a tirar a adoração que era exclusiva do Deus verdadeiro de Yahvé e começou a trazer a idolatria. Que coisa terrível. Por causa de tudo isso, Deus falou com Salomão: Salomão, eu vou rasgar o reino de você. E sabe o que eu comecei a comparar, gente, hoje? Salomão com Saul. Porque lembram quando Saul, ele cai ali aos pés de Samuel e rasga as vestes dele? E aí Deus fala, aí Samuel fala com ele, assim como você rasgou as minhas vestes, rasguei, o reino foi rasgado de ti, da tua família e tal. Por que eu me lembrei de Salomão? Porque um profeta, ele vai falar com Jeroboão isso, o profeta Aías. Vai encontrar Jeroboão, que era um servo rebelde de Roboão, e ele vai falar, vai rasgar a capa dele, a própria capa dele, em 12 pedaços, e entrega 10 para Jeroboão, para que Jeroboão governe sobre 10 tribos, e deixa 2 com Roboão, que é, né, o filho de Salomão. Já estou aqui matando Salomão, mas entrega 2 para Roboão, que é o filho de Salomão, por amor a Davi. Gente, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso, né? Olha que lealdade. Davi, ele teve os erros dele, mas ele amava ao Senhor, ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel ao Senhor dele até o fim. Ao contrário do seu filho, Davi temeu ao Senhor até o último dia da sua vida. Davi honrou ao Senhor até o último dia da sua vida. E por amor a Davi, por amor do meu servo Davi, de Jerusalém, que foi a cidade que eu escolhi, e porque Deus tinha um plano perfeito de salvação, e tudo que Deus falou que iria fazer, ele iria cumprir em Jesus, então ele não tira o reino todo de Salomão. Na verdade, ele nem deixa acontecer na época de Salomão. Por amor a Davi, o filho dele continuou reinando sobre as 12 tribos até o último dia da vida dele. Mas Salomão vai morrer e vai vir no seu lugar ali seu filho Roboão. Por que eu lembro de Saul? Porque o Salomão, ele fica sabendo que Jeroboão recebeu ali o profeta, ele fica sabendo que Jeroboão foi escolhido por Deus para reinar em 10 tribos, e ele começa a perseguir Jeroboão, que nem Saul com Davi. Lembra? Infelizmente, gente, como que as coisas elas podem se repetir, como que se nós nos permitirmos, se nós nos movermos por nossas vontades carnais, se Deus não nos governar, se o homem nos governar. E quando eu falo homem, nós mesmos, nossa carne nos governar, nós vivemos ciclos que a gente chama de maldição hereditária, mas que muitas vezes são nossas escolhas que vão vindo à tona novamente. Saul pecou porque o reino saiu dele, ele perseguiu Davi. Agora Salomão persegue Jeroboão. Jeroboão tem que fugir. Para onde que Jeroboão foge, gente? Pro Egito. Não era amigo do Salomão? Tá vendo? Colocar nossa confiança no homem é isso que dá. Porque Jeroboão fugiu pro Egito até que o filho de Salomão viesse a reinar. E aí, depois da morte de Salomão, que Jeroboão volta. Mas eu provavelmente tô pulando algumas coisas aqui, mas aí depois vocês leem, que Deus, eu sei que vocês já leram até, a maioria de vocês, mas depois Deus vai revelar mais coisas para vocês. Então vamos falar sobre Roboão. Roboão, gente, quando ele se tornou rei... Não, deixa eu falar uma coisa sobre Jeroboão. Quando o profeta Aías chegou para Jeroboão e falou com ele, olha, eu tô entregando para você essas 10 tribos. Assim como eu fui com Davi, eu posso ser com você. Gente, presta atenção, às vezes a gente pensa
que Deus tem pessoas preferidas, que Davi era preferido de Deus. Mas não, Deus dá escolhas para todo mundo. Deus falou para Saul: Saul, se você permanecer na minha presença, seu reinado vai se perpetuar para sempre. A mesma promessa que ele fez para Davi, ele fez para Saul. Só que Saul não permaneceu. Vocês entendem que Deus não tem preferidos? Deus tem aqueles que permanecem fiéis. Deus, a parte da aliança que cabe para ele, vai estar sempre lá. Lembra do arco no céu, que a gente vê o arco-íris hoje? A gente vê metade, né, do arco. Mas na verdade, o arco é uma aliança, o arco é inteiro. Tem uma parte da aliança que nos cabe. Acessar as promessas de Deus vai depender da nossa parte da aliança. Acessar as promessas de Deus vai depender se nós vamos cumprir. Porque Deus fala para Jeroboão, gente, já vou entrar aqui num spoiler. Jeroboão foi o maior idólatra. Ele promoveu uma idolatria terrível que fez com que todo Israel, todos os reis depois dele seguiram o exemplo dele. Nós vamos ler isso em Reis. Ele foi um idólatra, ele foi um homem que trouxe destruição para Israel por causa do pecado da idolatria. Mas olha a promessa que Deus fez para aquele homem, presta atenção. Eu vou colocar você no trono de Israel e você vai governar sobre tudo que o seu coração desejar. Estou lendo versículo 37 do capítulo 11. 1 Reis 11, 37, tradução NVT. Se você der ouvidos, 38, se você der ouvidos ao que eu te digo, se você seguir os meus caminhos, se você fizer o que me agrada, se você andar em obediência, como a Raquel falou, né? Se você andar em obediência, se você obedecer os meus estatutos e mandamentos, como fez o meu servo Davi, sempre estarei com você. Tá vendo? Deus não tem Deus favorito. Deus não tem pessoas favoritas. Deus não tem filhos favoritos. A Bíblia diz que Deus é imparcial. Deus não faz acepção de ninguém. Por que a gente acha que Deus tem filhos favoritos? Na verdade, não é Deus, não é da parte de Deus. É se o homem vai permanecer ou não. Nós estamos falando sobre permanecer, né, gente, hoje. A Bíblia diz que quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Jesus falou, mas aquele que permanecer, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta começar, gente. A gente não pode se desviar dos caminhos do Senhor. Oh, Deus, não nos deixa nos desviar, Senhor. Nós começamos tão bem. Quantas vezes, Senhor, nós perdemos o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, o Senhor alertou. Arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras, porque tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Nós não podemos perder o primeiro amor. Temos que voltar. Olha só, a promessa que Deus fez para Jeroboão é Jeroboão. Por causa do pecado de Salomão, vou castigar os descendentes de Davi, mas não para sempre. Mas quanto a você, vou estabelecer para você uma dinastia. Você vai sempre reinar, seus filhos vão reinar. Sabe o que aconteceu, gente? O reinado de Israel sempre foi assim, ó. Veio um rei, aí a gente pensa, o filho dele reinou? Não, veio um servo e matou, veio outro e matou, veio outro e matou. Nunca foi uma descendência. Por quê? Porque eles pecavam contra o Senhor. Agora, de Davi, não. Por mais que eles haviam pecado, que tinha reis que eram melhor do que outros, nós vamos falar sobre Manassés, foi o pior rei de Judá, mas sempre foi um filho de Davi. De Roboão, depois tem o próximo, que eu não sei de qual, tem o rei Asa, que nós vamos falar sobre ele, tem Josias. Nós vamos ver que em Israel, em Judá, lembrando que o reino foi dividido em duas partes. 10 partes do norte ficaram com Jeroboão, as 10 tribos, e 2 tribos ficaram com Judá no sul. Então ficou Judá e Benjamim com a dinastia de Davi e outras 10 tribos que foram entregues a outros líderes. O Israel sempre foi pecou mais, porque foi mais idólatra. Então, rapidamente eles foram deportados para a Síria, se eu não estiver enganado. E também, é a Síria mesmo. Mas em Judá também não foram muito diferentes. Foi menos, mas eles também mais tarde vão ser exilados ali, destruídos e exilados pelo Nabucodonosor, né, para a Babilônia. Triste, né, gente? Triste. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus, que é a restauração de tudo. Que Ele vai fazer tudo novo. Vai fazer tudo novo. Essa é a nossa esperança, amém? Então, para poder terminar, quantas horas que é isso, gente? Hoje eu falei muito, hein? Todo dia eu falo muito, né? Mas então, vamos terminar. Deus tinha uma promessa para Jeroboão, que ele estaria com ele. Mas, infelizmente, Jeroboão não seguiu os caminhos do Senhor. Vamos entender, então. Roboão, para poder terminar. Capítulo 12. Roboão, que é o filho de Salomão, quando ele foi reinar,
ele tinha cargas, Salomão colocou cargas muito pesadas de impostos. Eu falei sobre isso em alguns dias aqui atrás, né? As cargas de impostos para manter aquele palácio, para manter o palácio das esposas, para manter tudo que ele precisava ali, precisava de muito dinheiro. Então Salomão oprimiu muito os israelitas. E os estrangeiros também, né? Ele foi oprimindo muitas pessoas, o povo, para ter toda aquelas regalias e ter os cavalos, tudo aquilo que Deus já havia avisado que iria acontecer, né? Pelo profeta Samuel, lembra? Vai ter um rei, que vocês vão ser servo dele, seus filhos vão ter que lutar por ele, suas filhas vão ter que trabalhar para ele. Deus já tinha avisado de tudo, porque Deus, gente, ele sempre avisa, ele é misericordioso e um bom pai. Então, os impostos eram muito altos, as pessoas estavam cansadas, sobrecarregadas. Elas vão conversar com o filho de Salomão. Falou, ó, se você diminuir a nossa carga, nós vamos ser seus servos fiéis e leais para sempre. Sempre. Roboão vai perguntar para os conselheiros mais velhos, que vão falar assim, ó, se você fizer o que estão te pedindo, eles vão ser leais a você. Se você, os conselheiros que foram conselheiros de Salomão, né, os homens mais velhos, vão dar bons conselhos, ó, abaixa as cargas de impostos, porque aí eles vão ser sempre seus súditos. Mas Roboão decidiu ouvir os conselhos dos jovens amigos dele, que nasceram com ele, que haviam crescido com ele, que agora acompanhavam ele em sua caminhada. Quando ele ouviu o conselho dos jovens, né, que é, não, vai aumentar a carga, fala com eles o seguinte, que o seu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do teu pai. Que se o seu pai castigou com chicote normal, você vai castigar com chicote com ponta de ferro, não é isso? Com pontas de metal. Então, ele ouviu o conselho dos mais novos e falou isso. Naquele momento Israel se dividiu. Mas a Bíblia diz que tudo isso era porque Deus era da vontade do Senhor para cumprir a promessa feita a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías, porque quando Deus fala, ele cumpre, né? E aí, gente, nesse momento vai ter essa ruptura. E eu acho até interessante porque Roboão, ele tenta pegar de novo esse povo, ele tenta, ó, vamos resolver essa rebeldia, vamos... Tem até uma parte que fala assim, quer ver? Mobilizou os homens da tribo para guerrearem, para recuperar o reino. Ele tentou recuperar, mas naquele momento, quando aconteceu uma guerra entre Judá e Israel, e quando eu falo Judá, tem duas tribos aqui, tá? Que é Judá e Benjamim, mas a gente agora vai chamar de Judá e Israel. Judá e Israel, ele pega uma tropa e vai lutar contra Israel. E aí Deus manda falar, presta atenção, vocês não vão lutar contra o teu povo. Não lutem contra os seus compatriotas. Voltem para casa, porque eu fiz isso acontecer. O que é que vocês estão falando aí, gente? Mas está tão bom, como aprendi nessa live. Glória a Deus. Tem dias, gente, o Senhor, ele nos abate mesmo, quando ele quer, para mostrar que é ele. Ontem foi tão difícil a live para mim, eu falei, Senhor, não sei o que eu falo. Meu Deus, tá tão difícil essa leitura, mas aí hoje eu tava tão animado para começar essa live. E é assim, né, gente? Não é sobre nós, é sobre o Senhor. E quando ele quer fazer, ele faz. Se ele quiser nos usar, ele nos usa. Nós só somos como aquela mula, né? Ou como aquele jumentinho que carregava Jesus, lembra? Sem Jesus nós somos só um jumento. Mas quando a gente carrega Jesus, como é precioso fazer parte do plano dele, né? Então, gente, o Roboão, ele vai tentar lutar contra o povo de Deus. E aí Deus vai falar, vocês não vão lutar entre si, porque fui eu que fiz isso. E aí eu quero falar rapidamente princípios práticos. Cuidado, para que você não lute com uma pessoa, para que você não queira conquistar uma coisa que Deus não te fez para conquistar, para que você não lute com uma coisa que não é a vontade de Deus, porque o reino foi partido porque era a vontade de Deus. Então eu sempre falo sobre isso aqui, né? Como que muitas vezes a gente morre porque luta guerras que Deus não nos chamou para lutar. Como Josias, que foi lá lutar contra Neco, o rei do Egito. Essa guerra não era dele, ele morreu por causa disso. Então cuidado para que você não lute uma guerra que Deus não te chamou para lutar. Por isso que os nossos ouvidos têm que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, que fala lá do Santo dos Santos. Fala no nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor ministra no nosso espírito. Se a nossa alma estiver conturbada, se o nosso corpo estiver doente, nós não conseguimos ouvi-lo. Por isso que a gente tem que cuidar do corpo, cuidar da alma, para que a chama do Espírito Santo esteja acesa e nós sejamos aptos para discernir a voz do Senhor. E aí nós vamos ver o pecado de Jeroboão, e eu já termino. Que é, por que eu tô fechando a Bíblia? Que é, ele ficou com medo. O medo nos paralisa, né, gente? Ele ficou com medo, ele falou, ó, lembra, gente, que em Judá
e Benjamim era nas tribos do sul que tinha o templo. E o templo era o único lugar que poderia ter sacrifício. Lembra? Deus estabeleceu, ó, vai ser no lugar que eu defini. É tão gostoso quando as coisas que a gente leu lá atrás começam a fazer todo sentido, né? O lugar que eu defini, vocês vão adorar. Não adorem em outros lugares. Justamente para evitar essa adoração misturada. Então Deus definiu que seria no templo. O templo estava onde? Ao sul, em Jerusalém. Nas tribos do sul, que eram as tribos que Deus deixou para Davi e seus filhos reinarem, Judá e Benjamim. Então Jeroboão, que estava com as tribos ao norte, falou assim: se o povo descer para Jerusalém para adorar no templo, eles vão se voltar contra mim. Vão falar que querem Roboão de novo e vão me matar. Então Jeroboão cometeu um pecado terrível, terrível, terrível. Gente de Deus, ele pegou 2 bezerros de ouro e ele falou assim: olha se isso para vocês é novo ou não. Ele falou assim, colocou um bezerro em Betel e um em Dan e falou assim, ó: povo de Israel, veja, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Para vocês lembram alguma coisa? A mesma coisa que o Arão falou lá no deserto, quando ele levantou o bezerro de ouro. Esse é o Deus que tirou, esses os deuses que tiraram vocês do Egito. O que a gente vê que não é uma pessoa, é um espírito maligno de idolatria que nós temos que quebrar. E não é só católico, não é só o povo do mundo não, gente. Todos nós temos que lutar contra a idolatria. Quantas das vezes nós confiamos na nossa carne? André citou aqui o Salmo 27, eu até tinha deixado aqui Jeremias 17, 9. E as coisas vão fazendo tanto sentido, meu Deus do céu. Olha só, que fala assim, ó. Antes vai falar assim, ó, versículo 5: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Esse homem será como um arbusto solitário no deserto, morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E aí vai falar: bendito o homem que confia no Senhor. Jeroboão não confiou no Senhor. Deus tinha falado para ele: as terras são suas, só que eu vou deixar 2 para Davi, deixa lá. Mas eu vou te dar, gente. Deus iria resolver, porque o Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz. Mas ele não confiou. Ele confiou no seu próprio braço. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou levantar bezerro de ouro, as pessoas vão adorar os bezerros. Eu vou levantar os sacerdotes, que não eram da tribo de Levi, ou seja, ele fez uma bagunça, uma mistureba. Ele desobedeceu aos mandamentos do Senhor. Terrivelmente. Mas o que eu ia falar, que era vamos ler o bendito homem que confia no Senhor? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Olha esse versículo, era esse que eu ia falar, ó. Salomão era o homem mais sábio, né? O rei mais sábio, mais rico de toda a terra. Mas o versículo 9 de Jeremias 17 diz: enganoso é o coração, é mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Minha amiga André que gosta dessa, ó. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Mente e coração, né, André? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Gente, o coração de Salomão, a gente precisa entender uma coisa: nós podemos ter boas intenções, mas o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Por isso que nós somos desesperadamente necessitados do sangue de Jesus. Nós somos desesperadamente necessitados da salvação que vem por meio de Cristo. Hoje eu te convido a se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou o 6, o ser incompleto. Eu preciso do 7, o Senhor precisa habitar dentro de mim. Eu preciso da tua salvação, eu preciso do seu sacrifício. Sem ti eu não posso nada, eu sou só um homem, Senhor. Como Herodes ali, que a Bíblia diz que lá em Atos, Herodes sentado no seu trono, as pessoas olharam para ele e falaram: não é um rei, é um Deus. Ele se encheu de orgulho e a Bíblia diz que naquele momento ele foi morto. Naquele momento ele foi morto e virou comido de bicho. Gente, nós não somos nada sem o Senhor. Salomão podia ser o mais sábio de todos, mas ele era homem. Sem Jesus não há salvação. Se nosso coração... E é lindo que Davi, ele viu Jesus. Davi,
Nós vamos ver em Salmos, revelação do servo sofredor. Davi foi salvo porque ele tinha Jesus. Por mais que ele não visse, não conhecesse o plano completo, Deus mostrou para ele. Tanto que tem aquele salmo que fala assim, o meu Senhor disse... E disse o Senhor ao meu Senhor, Davi se referindo a Jesus. Então prestem atenção, Salomão é um homem, e o coração do homem é enganoso, se corrompe. Não nos corrompamos, amém, irmãos? A mensagem que eu quero trazer hoje é, nós podemos começar bem, mas não podemos seguir o nosso próprio coração. Temos que ser sensíveis à voz do Senhor, obedientes ao Senhor todos os dias da nossa vida, amém? Hoje eu passei das 4 horas, vocês me perdoam, gente, mas é muita coisa, né? Foi muito bom estar falando sobre isso, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E às vezes, gente, a gente não percebe que está se desviando do foco. Porque a gente está indo na igreja, a gente está lendo a Bíblia, a gente está orando. Mas o Senhor esquadrinha o nosso coração e prova os pensamentos. Então a gente tem que orar como salmista. Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Todos os dias, gente, todos os dias. Não deixe seu coração se orgulhar. Não pense que só pela sua religiosidade você vai ser salvo. Seu coração é corrupto. Se entregue ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Amém? Entregue os seus caminhos ao Senhor. E anda um caminho de santidade, de obediência. Volte para Deus o mais rápido possível, porque nós não sabemos o dia que o nosso Senhor vai vir. Nós só sabemos que breve virá. Amém? Tudo isso que eu queria falar. Como é bom falar sobre isso, né? Raquel disse, graças a Deus por ele nos dar essa oportunidade de aprender e compartilhar a palavra. Graças a Deus, gente. Porque eu acredito que nos tempos do fim essa palavra não vai poder ser compartilhada assim, né? Então, enquanto há tempo, ó, se você gostou do conteúdo, se você achou que foi edificante, compartilha essa live com outras pessoas, né? A gente tem a Raquel aqui, que é uma grande missionária. Muitas pessoas que assistem a live foi porque um dia ela falou, não posso guardar esse plano de leitura só pra mim. Não posso guardar essa disciplina de leitura bíblica que o Senhor me ensinou, quero compartilhar com outras pessoas, né? A gente tem visto tantas missionárias, inclusive aqui nesse momento, a minha mãe, que é uma missionária, que é cuidadora de idosos, mas que passa essa live pra senhora que ela cuida, né? Ou seja, ela cuida não só do corpo, mas está cuidando da alma, do espírito também, da patroa dela. E também nós temos aqui a Dona Piedade também, que compartilha essa live com outras pessoas. Hoje a Dona Piedade, eu vejo que a Gra assiste as lives, né? A filha da Dona Piedade, a Chiquinha também, que sempre tá aqui. Então, gente, nós temos que ser, eu tô falando compartilhar a live, isso é o mínimo, nós temos que ser compartilhadores da palavra. Se você não sentir de compartilhar a live, não precisa, mas compartilhe a palavra que você aprendeu hoje, passa pra frente. Amém? Até que venha o Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou ali tomar um café, daqui a pouco buscar as crianças. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Mensagem final, permaneça. Permaneça. Até o fim. Melhor é o fim do que o começo. Amém? Com Deus, gente. Deus abençoe vocês. Amém. André falou que Jesus continua te usando. Amém, amada. A nós, né? Como é bom fazer parte do reino de Deus. Meu Deus, que privilégio. Que privilégio. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Beijo.